Fala pessoal, meu nome é Thales. Se você ainda não segue esse canal, segue, curte e compartilha, galera. A gente vai ver essa troca de ideia do Ciro Gomes aí com a Amanda Klein, esquerdista. Amanda Klein, conhecida aí, bastante conhecida no meio político, né? Vamos dar uma analisada nisso aí. Vamos comentar, vamos dar um pouco de risada. A gente está discutindo fim das saídas temporárias que talvez fortaleçam ainda mais essas organizações criminosas, porque você vira massa de manobra, tem uma panela de pressão enorme dentro dos presídios, descriminalização das drogas, essas pautas foram cooptadas pela direita, pelo conservadorismo, e a esquerda não tem nem lugar de fala, não tem como se contrapor. Estou até curiosa para saber se o Lula vai... Tem sim, sabe, não tem é o PT e o Lula. Exatamente, mas não teve como se contrapor no Congresso, um Congresso de maioria conservadora não foi para o embate, não fez, preferiu levar essa derrota política. Estou curiosa para saber se o Lula vai sancionar, vetar parcialmente ou totalmente, ou simplesmente sancionar, né, a saidinha que já foi votada no Senado, na Câmara. Como é que a esquerda tem que ir? Ó o Chiquinho, ó o Chiquinho. Chiquinho só fica escutando. A turma lá do Pânico chama ele de Chiquinho Pão de Hambúrguer. As ideias dos caras. Os caras zoam, né? Chiquinho Pão de Hambúrguer é foda. Os caras é bonito, velho. Ele fica só aqui, ó, da empreita lá. Vamos ver. Terminar aí, cara. Para esse embate da segurança pública. E aqui em São Paulo a gente vê uma operação verão com quase 50 mortos em 2, 3 meses, seguindo aquela lógica de que bandido bom é bandido morto. E a gente também sabe que esse não é o... Amanda, o nosso povo está com medo. Nosso povo está com medo. Hoje as mães nas periferias do Ceará, do Brasil, nas periferias do Brasil, têm mais medo da polícia, porque é aleatório, está fora do seu planejamento, do que das facções sobre as quais elas vivem com terror. Por quê? Porque seus filhos ali com 12, 13, 14, 15 anos têm ali o bombardeio consumista. Não é? Compre, 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 quer o celular, quer o tablet, quer o tênis, quer enfim. E não tem dinheiro para isso. E a única oferta que tem é o narcotráfico, é a facção criminosa que oferece uma espécie de atalho a esse consumismo, não é, que está matando o planeta Terra. Pois bem. Bom, eu não concordo com isso, não. Eu não acho que a família de periférica, a turma que tá lá do bem, que é a maioria, creio eu, né? Que não gosta de polícia, não. Eu acho que as pessoas lá, elas apoiam a polícia, porém elas são oprimidas pelas facções, então é bem diferente. Então acaba que o único jeito da pessoa, do adolescente sair daquela situação ali, né, a não ser sair de dentro da comunidade, que eu acho muito difícil, são raras pessoas as quais conseguem sair da comunidade para poder ter uma vida mais tranquila. A única opção que elas têm é o crime, né? Infelizmente, né? Porque o Estado ele já não consegue entrar dentro das facções dentro das periferias, né? O que as mães fazem? Eu estou falando mais nas mães porque a saída é pelas mulheres. A saída é pelas mulheres, é nelas que eu sinto a resistência maior e a capacidade de você montar um enorme dispositivo de inteligência no sentido científico da palavra inteligência, policial, não é? Comunitário, para não ser negócio de espião, Explica melhor isso que você está falando, por favor, governador. Pelas mulheres. Explica melhor. É assim, por regra, quem está com esse sentimento ainda de resistência são as mulheres. Os homens, nas periferias, acham que isso está na casa do sem jeito. Então acham que, como a polícia não funciona, eles acham que a única forma que tem é estabelecer uma espécie de acordo, de submissão com a coisa. As mulheres também estão se submetendo, mas eu sinto, conversando, que nelas há uma revolta. Por quê? Porque elas é que têm o sentimento de ainda proteger o... Acho que a questão da submissão, ela acontece pelo fato que o próprio Estado, ele já não consegue mais chegar dentro das comunidades, né? Acho que as facções, né, as milícias e tudo mais, em modo geral, acho que eles tomam tanta conta ali que eu acho que as pessoas acabam que fica meio que sem opção, entendeu? O leque de oportunidade ele é muito estreito, né? Ele é bem fechado em questão disso. As opções são mínimas, né? É complicado. Mas vamos ver o que ele vai continuar falando aí. Filho, não é que num primeiro momento está ameaçado pela ronda. Esse é o papel, inclusive, para falar de esquerda.
mais relevante que essa esquerda imbecil que o PT e o Lula representam, e seus puxadinhos, né, não entendem, se dissociaram, se apartaram da vida brasileira. É o papel das igrejas evangélicas. Elas estão acudindo esse drama, esse sofrimento. Sabe, quantas dessas igrejas são o último refúgio para uma mãe pedir dinheiro emprestado ao pastor? E repare que a Amanda só tá aqui, ó. Tipo, ela é petista, o cara tá falando mal do PT e ela tá concordando. Ou seja, ela já tá meio que, tipo assim... Esse vídeo já foi um tempo atrás, mas assim... para uma pessoa que a vida inteira... como se diz... apoiou ali e agora tá, tipo, concordando que realmente a política pública do PT em relação a segurança pública, ela é fraca, entendeu? Ela tá meio que concordando, entendeu? Porque a polícia não consegue, quem tá conseguindo fazer isso são as igrejas evangélicas. Pagar o traficante para o seu filho não morrer. Quantos ainda são aqueles que vão para uma casa? Eu nem gosto disso, não. Eu nem gosto, mas o fato é que o poder público está absolutamente catatônico, né, desmoralizado. Outro dia, vou citar o Ceará porque eu estou mais agarrado lá, estou morando mais agora. Outro dia morreu um membro de uma facção no Rio de Janeiro, sendo localmente cearense, eles decretaram luta oficial em 3 dias no grande bairro do Pirambu, em Fortaleza, o Rio. É um absurdo, galera. Isso aí é cabuloso, velho. É pra você ver como que o Estado não tem poder nenhum sobre certos territórios do Brasil, certos locais do Brasil. Como que os caras, tipo, um faccionado morre e os caras vão lá e falam, eu vou decretar luta aqui porque um caboclo aí, um vagabundo morreu. É de brincadeira, hein? Tá de brincadeira, Brasilzão. Não chorar. 3 dias de luto facultativo, o comércio inteiro fechado. E a polícia ficou ali, apalermada, porque não se faz nada. Então, repare, montar esse esquema de inteligência a partir de uma base comunitária e transformar o esforço de repressão na concentração do dinheiro. Vamos seguir o dinheiro, não adianta nada subir o morro atirando para cima, atirando com bala perdida, como a polícia do Rio de Janeiro simula, para garantir, na verdade, a impunidade do grande crime, como nós estamos vendo. Nelson, você que costuma também analisar bastante essa situação relacionada às igrejas, recentemente você fez uma argumentação parecida com essa sobre a igreja acabar acolhendo ou ajudando a acolher parte de um problema que governo ou sociedade não conseguem. Você gostaria de avançar nesse tema aqui para o governador? Ministro, boa noite, um prazer. Boa noite. Mas eu acho também que essa questão das igrejas também, que acontece, as facções, elas aceitam esse tipo de instituição, vamos dizer assim, entrar dentro das facções, entendeu? É por isso que eles, tipo, por isso que conseguem, entendeu? Tipo, a igreja, acho que a única, como que eu posso dizer, a única intenção da igreja é tentar levar um pouco de conforto para essas pessoas que estão lá, entendeu? Para essas pessoas que lá se encontram, entendeu? Então, qualquer outro tipo de ação social que queira entrar lá dentro, se não molhar a mão, não entra, entendeu? Aqui com você e com toda a bancada. Já que o senhor citou a igreja nas comunidades principalmente, onde ela faz um trabalho que o Estado não consegue fazer, tanto social quanto de ressocialização, aliás, é nas igrejas que geralmente estão as pessoas que anteriormente praticavam crimes, estavam presas e geralmente encontram um novo sentido na vida através da fé. Como é que o senhor está avaliando a PEC que amplia a imunidade tributária para as igrejas, que é um tema atual em discussão no Congresso Nacional? Que gera primeiro, não sejamos inocentes, não é? O papel de lenitivo que a fé, a fé na deidade, na cristandade, nesse caso das igrejas, é uma espécie de substituição dessa dependência terrível que a droga causa na psicologia de pessoas desvalidas, que não tem alternativa, não é? Depois, as igrejas também estão meio que de olhos fechados para a marginalidade. Elas acolhem os marginais também. Elas protegem, ou pelo menos eles estão buscando cooperar com as igrejas, e eles não fazem um filtro. Tem livro escrito sobre isso, talvez tenha sido isso que o ministro, de forma muito descuidada, muito pouco reflexiva, o ministro Gilmar Mendes pontuou de que narcomilícias, não sei o quê, aí o outro ministro do Supremo, eles estão muito longe da vida real. Narcomilícias evangélicas. Não é bem assim, nem para cá e nem para lá. O fato é que no nosso povo, os conceitos de legalidade, de moralidade, sabe, estão completamente subvertidos e hoje o império é da força, é da violência e a forma de convivência. Do lado da facção é um misto de terror,
com crescente clientelismo, decrescente terror e crescente clientelismo, e o lado do nosso povo é de conviver com isto de uma forma a tentar se salvar da coisa. As igrejas estão entrando nisso sem filtro. É como se a gente tivesse que aceitar isso tudo, entendeu? Porque meio que o Estado já perdeu o controle do negócio, né? Aí depois as pessoas falam que o negócio tá virando narcotráfico, a turma meio que não... Pelo menos foi isso que eu entendi que o Ciro quis dizer. Sem filtro, fazem um papel muito bom, por um lado, e também não fazem papel nenhum, né, de inteligência, de apontar eventuais chefetes do crime, estão completamente omissos nisso, e tem livros já escritos sobre esse assunto. Olha, a Constituição brasileira, que está sendo rasgada todo dia no Brasil, diz que são imunes os templos de qualquer culto. Ora, daí adiante, é uma forçação de barra você estabelecer que a transmissão de riqueza dos templos, riqueza ou de recursos para a sua sobrevivência, como queira chamar, mas de valores, né, econômicos, dos templos de qualquer culto, protegidos pela imunidade, para o patrimônio pessoal, eventualmente de pastores ou padres, ou seja, o que diabo for, me parece errado. Por favor, o Berrache. Evandro, boa noite a todos, governador, uma honra estar aqui. Bom, a discussão sobre as drogas, ainda falando sobre a segurança e o combate não só ao tráfico, mas também essa discussão paralela que está sendo feita do Congresso com o Supremo. Em que ponto que isso vai dar? Agora a discussão no Supremo está suspensa com um pedido de vista e o Congresso, enquanto isso, vai avançando. Será que o Congresso e o Supremo podem decidir algo diferente e o que vai acontecer lá na frente? Olha, o Brasil está vivendo uma grande baderna institucional. Porque nós adotamos um presidencialismo. A instituição do Brasil tá tudo ferrenha, tá tudo na merda, entendeu? Tá tudo desequilibrado mesmo. O Ciro, eu acho engraçado que a teoria, a cabeça do Ciro é muito da hora. Eu acho ele bacana, né? Nesse sentido da cabeça. Mas na prática, ele falha demais. Acho que é por isso que ele não conseguiu chegar, entendeu? Onde ele queria chegar. Porque as atitudes dele, sabe, na rua, assim, toda vez que ele aparece em público, assim, é sempre uma polêmica. Então, acho que um cara que quer chegar onde quer chegar, assim, no poder maior do Estado, eu acho que certas atitudes, assim, não convém, entendeu? Mas as ideias dele, assim, é bacana, porque eu acho que ele é mais jogado pra direita do que pra esquerda. Eu acho que ele é mais centro-direita ali do que esquerda. Americano, e não somos a América do Norte. No meu ponto de vista, né? No caso brasileiro, nós temos uma disfuncionalidade completa, não é? Em que a ação ou omissão do Congresso Nacional é suprida de forma hiperpolitizada pelo Suprema Corte. Você tem, por exemplo, o Marcos, que a imprensa vai esquecendo, e os políticos já vivem disso também. Aproveitando a deixa aí, galera, deixe seus comentários aí, viu? Pode comentar, pode ficar à vontade aí, tá aberta a qualquer tipo de opinião aí, independente de questão de ideologia política ou qualquer ela que esteja, entendeu? Dessa omissão do corpo da imprensa brasileira como um todo. Aqui não é uma crítica, vamos dizer, leviana, muito mais uma queixa de quem sabe que sem uma imprensa plural, vigilante e tal, não tem democracia. Então, repare, nós tivemos o marco legal das comunidades indígenas. Já foi um exemplo do que nós estamos vendo de novo. Então, em cima de uma ação, repare que absurdo. Se o senhor estiver falando demais, me interrompa. Repare. O senhor está aqui para ser ouvido. Repare, dois assuntos da moda. Quando eu digo da moda, eu não quero torná-los irrelevantes, não. Mas, assim, dois assuntos da moda colidiram em Santa Catarina e no Espírito Santo. Uma comunidade que se referia como indígena requereu assentamento numa unidade de conservação que está existindo para a proteção da questão ambiental. Então, colidiram o marinismo com o sonaguajajarismo. Né? Isso é o desastre do Brasil. Né? Então, ninguém para pensar, não tem ciência, não tem mediação, é tudo essa picaretagem de imagem. Então, o marinismo com o guajajarismo colidiram nisso, porque os índios pediram a terra que era unidade de conservação. Isso lá na Santa Catarina, ou Espírito Santo, eu não me recordo bem, mas é irrelevante, subiu para o Supremo. Em cima desta ação, o Supremo Tribunal Federal entendeu de estabelecer a não prevalência
do marco, como é que chamou o nome? Marco temporal. Marco temporal, que é a palavra da moda. Então, veja bem, todas as comunidades indígenas que até o dia 5 de outubro de 88 reclamaram acesso à terra, têm direito a prosperar na sua demanda. Aquelas que eventualmente pediram isso depois do dia 5 de outubro, claramente a iniciativa do branco, que é a constituinte, né, não tem mais o direito. Aí o Congresso brasileiro legisla em cima da perna contra este ditado. O Lula sanciona, mas se acerta por trás do pano, por quê? Porque uma lei, no limite, vai para examinar sua constitucionalidade no Supremo. Ora, essa lei já nasceu inconstitucional. Portanto, é tudo um grande teatro de mau gosto. É tudo falta de respeito. E isso acontece por quê? Porque o presidente... O Ciro parece que é um jargão dele, esse negócio de teatro de mau gosto. É tudo um teatro de mau gosto. Ele fala isso sempre nos discursos dele. É engraçado, porque se você for analisar, é tudo um teatro mesmo. E ainda por cima de mau gosto, entendeu? O Ciro é uma comédia, velho. O especialismo confunde o chefe de governo com o chefe de Estado. Diferente do parlamentarismo, e o chefe de Estado é quem jura cumprir e fazer cumprir a Constituição. E o Lula não está nem aí para coisa nenhuma. Nessa data estava viajando, indo e voltando, já percebeu que só fez bobagem lá fora, que o mundo é outro, que essas conversas mole dele, né, só serve para os bajuladores dele e tal. Mas... É verdade, cara. O Lula tá vivendo lá na época dos 70, lá, 80, até hoje. Discurso, política, palanque, entendeu? Ele fica nesse negócio de palanque até hoje. Né? E aí ele saiu lá fora, ele viu que esse negócio já não existe mais, entendeu? Que o mundo já rodou. Pra Dilma, até esse tempo atrás, a União Soviética ainda existia. Vê se tem base trem desse, gente. Não é questão de ser direita ou de esquerda, não, galera. É questão de ter noção das coisas, não é possível, cara. Tá aqui, então estou dando esse exemplo, agora nós estamos lá. A Supremo, gente querida, o Supremo Tribunal Federal não está nem discutindo discriminação de droga. Eles estão querendo estabelecer um limite físico para distinguir para os juízes do interior do Brasil o que é traficante e o que é usuário pela qualidade, pela quantidade de droga que portem. E só na maconha. Portugal fez isso com certa paz, fez o quê? Pegou especialistas, senhores, cavalheiros, chama os universitários, sabe? Chama as universidades, os especialistas e estabelece uma política. Qual é a política de Portugal? Que era que eu ia implantar se eu tivesse tido a honra de servir ao Brasil como presidente. Nós trataremos... Olha lá, aí entra naquilo que eu falei lá atrás, tá ligado? Tipo, a ideia dele é boa, tudo mais, mas quando ele tá ali na prática, ele tá no meio do povo ali, ele sai fora, entendeu? Ele não consegue ter a mesma postura que ele tem dentro da cabeça dele. Não sei se vocês conseguem me entender, mas eu acho que é por isso que ele não conseguiu chegar lá, velho. É por isso que ele não chegou lá. Tem vários amigos aí, as quais gostam do Ciro, entendeu? Né? Mas enfim. Temos como questão de contenção de dano todo e qualquer cidadão, jovem, mais velho ou qualquer, que foi apanhado com quantidade Y, Z, W de droga A, X, J, G. E essa quantidade, os especialistas afirmam que é a quantidade necessária e suficiente para um dependente químico usar por uma semana. Se ele for portado com essa pequena quantidade, é assunto de contenção de danos, saúde pública. Se for além disso, é traficante. Para tudo. O Supremo está discutindo maconha. Aí o Congresso Nacional, que também não tem nada a ver, se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Olha. Muitos. Olha o Ciro, cara. O Ciro é muito louco. Ele solta umas paradas, tá vendo? Ele já treta. Ciro é muito doido. Isso aqui, cara, é tipo como se fosse uma denúncia. Tipo, se ele perguntar, e aí, Ciro, se ele estiver falando isso, tipo, dentro de um planalto lá, ele estiver parlando lá dentro, eles podem perguntar pra ele, e aí, Ciro, mas quem que é? Já que você tá falando, fala aí então, cara. Denuncia aí pra gente poder ver quem que tá usando essa porra aqui dentro, porque, foda-se. Cheiram cocaína, porque quem cheira cocaína é rico. É rico que pode pagar a cocaína. E a polícia, vocês riem, porque é o seguinte, a polícia quando vai enfrentar o narcotráfico,
ela tem uma moral diferente. Dizer, eu vou me arriscar, minha família mora nesse bairro, eu vou botar a cara para levar um tiro para os barões de Ipanema, para os riquinhos, os artistas, os intelectuais, ou sei lá quem mais, cheirar cocaína na Praia de Iracema. Sabe, esse é o país real que nós estamos vivendo. Então é o seguinte, não é sério. É uma barafunda institucional completamente oportunista para apostar na fragmentação da sociedade brasileira. Em temas morais, que sendo graves são laterais a emprego, salário, humilhação no SPC, segurança pública, saúde pública, que estão desconsiderados. Agora, governador, o senhor aproveitou a pergunta do Berra. Exatamente, se fala de tudo, de droga e tudo mais, mas as outras coisas as quais realmente interessam para o país, que é segurança, educação, saúde, saneamento básico. Pra você ter ideia, 50% do país não tem saneamento básico, ou seja, a cada 10, 5 pessoas não tem água tratada, não tem esgoto. É duro, né? Para fazer uma crítica ao presidencialismo, o senhor entende que o parlamentarismo seria melhor aqui no país? Olha, eu tenho para mim que isso é questão superada com os meus colegas aqui, na medida em que eu sou parlamentarista, eu lutei pelo parlamentarismo, mas houve um plebiscito. E acima da democracia representativa está o voto popular direto, que negou o parlamentarismo. Então nós não temos nenhuma emenda, eu considero que seria o correto fazer. O que não pode é esta esculhambação, vai me perdoar o termo, que está acontecendo no Brasil hoje. Quer dizer, um tal de semiparlamentarismo ou semipresidencialismo, isso daí é picaretagem, pura e simples. Por favor, Monteiro. Economia, Ciro, quero conversar com você sobre economia. Você pega os projetos econômicos do Brasil, desde Fernando Henrique Cardoso, parece que é fincado no mesmo projeto, né? Superávit primário e a tal da busca do superávit, do déficit fiscal zero, não é? E quando você pega o mundo todo é diferente, né? França tem déficit de 2% do PIB, Estados Unidos tem déficit de 1 trilhão, mais de 1 trilhão de dólares no PIB, né? Ou seja, você não acha que é um retrocesso você achar que você, buscando o superávit, o déficit fiscal zero, você vai levantar a bandeira dos investidores internacionais para virem para o Brasil na base da confiança e vai colocar dinheiro no Brasil? O Brasil, como país de desenvolvimento, não deveria buscar desenvolvimento econômico e redução da desigualdade? Olha, Felipe, de novo, eu estou assim meio abusado porque eu estou dispensando os eleitores, né? Não quero mais importunar os eleitores, então eu não tenho mais que ter conveniência de absolutamente nada, embora seja muito honrado e muito agradecido aos muitos milhões de votos que já recebi ao longo da minha vida no... Tá vendo? Ele já foi bastante votado. Por quê? Porque a galera gosta da ideia dele, mas quando é pra ir pra prática mesmo lá na rua, colocar a mão na massa, ele dá uma falhada, né, Ciro? Mas, no Ceará e no Brasil. Nunca mais vai ser candidato? Não pretendo. Não. Eu quero ver se eu consigo. Eu estou num processo de detox, mas eu não... eu já disse para minha mulher, se ela me vir inclinada a ser candidato, ela pode mandar chamar, só pegar a camisa de força. Mas você sabe que muitas vezes podem haver recaídas, né? Pode haver recaídas. Mas eu vou resistir, eu sou homem de muita fibra. Então, veja, a grande questão é que há um valor correto embutido nessa trama. Qual é o valor correto? As finanças públicas devem ser equilibradas. As finanças públicas devem ser equilibradas. Isto dito, o equilíbrio que as finanças públicas devem buscar é um equilíbrio dinâmico. Por quê? Qual é o tamanho da dívida do fulano? Ora, ele está devendo R$1.000. Isso não é nada para o Felipe. R$1.000 não é nada para o Felipe ganhar 20 mil por mês e tal, então não é nada. Mas R$1.000 que o fulano deve, ele ganha R$1.800 e tem que pagar R$1.400 por uma cesta básica. Então ele está super endividado. Para dar um exemplo prático do que eu quero falar. Na finança pública, mais gravemente aí, desse equilíbrio dinâmico, quer dizer o seguinte, você tem que ter a sustentabilidade da dívida que você tem no tempo. Portanto, e o fator de apuração que a literatura ensina para nós é desconsiderada no Brasil. É a comparação da dívida com o PIB. Ora, ninguém paga dívida com PIB. Por que se compara na literatura com o PIB? Porque a dívida pública, por definição, no mundo inteiro, menos nessa sofrida pátria, é aonde se hospeda a poupança de longo prazo da sociedade. Portanto, ela não é para ser paga. Ela é apenas para ser honrada no fluxo. Ou seja, o pedacinho que vence eu tenho que ter capacidade de pagar. Mas o estoque disso é para ser carregado para sempre.
Então você não tem. Então por isso que eu não comparo com o fluxo do caixa, o primário do caixa do Tesouro, como se faz no Brasil no curto prazo. Eu comparo com o PIB, que é a riqueza do país. Então, se eu tenho uma dívida de 74% do meu PIB, eu estou ali numa faixa bastante saudável. Porém, assim como aquele R$1.000 dele, que ganha 20 mil, e o que ganha 1.800, a dívida brasileira tem uma atipia, que é absoluta exiguidade dos seus prazos de vencimento. Pura canalice, roubalheira. O Banco Central sendo o capitão desta grande falcatrua estrutural e agora tornado independente por uma medida feita à calada da madrugada. Pela turma lá, não sei se é STF, não sei. Numa votação simbólica, remota, o que é ilegal na lei, em lei complementar, autonomizando o Banco Central, de maneira que o Lula, com essa conversa toda de esquerda, PT, não sei o que, os puxadinhos, PSOL e tal, estão lá com o presidente do Banco Central nomeado pelo Bolsonaro. E a diretoria do votando unanimidade, ou seja, os dois caras que o Lula já votou já estão anunciando que estão cooptados por essa mesma estratégia. Resultado prático. Dívida versus PIB é uma fração. Um pouquinho de matemática. Se PIB vai a zero, dívida vai a infinito. Que é o que está acontecendo com o Brasil. O PIB não cresce. Por quê? Porque toda a engenhoca que o Fernando Henrique montou, a partir do maior descalabro fiscal da história do Brasil, eu rompi com o PSDB, fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real e tento desde então chamar a atenção da sociedade brasileira que fica votando por essas coisas, né? Droga, aborto e não sei o que e tal, enquanto o país está sofrendo uma metástase, um câncer de metástase que está acabando com a nação brasileira. Exatamente, fica tipo colocando como se fosse uma cortina de fumaça, né? Deixando o tempo passar a correr até chegar no ano de eleição aí e começar a fazer populismo, né? Aí começa a dar uma coisa aqui para um, dá um gás aqui para um, dá uma luz ali para outro, não sei o que, já tá falando de CNH, e aí é populismo, entendeu? Enquanto isso tá aí, ó, falando de droga, mas o que interessa mesmo pro povo, todo mundo, ó, vai, né? Então repare, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, Banco Central autônomo, preço de paridade internacional da Petrobras, isso aqui proíbe o Brasil de crescer. Está proibido de crescer. O crescimento aqui é, se possível, é um efeito colateral de um modelo cujo objetivo é gerar excedentes no curto prazo para jogar no saco sem fundo da dívida. Exemplo prático, gastamos 238 bilhões de reais no primeiro ano do quinto governo do PT e do Lula, ano passado com saúde, e gastamos 728 bilhões de reais com juro. Assim, e juro é gasto corrente, cavalheiros e damas. É gasto corrente igual gasto corrente para botar gasolina no carro da polícia, gasto corrente para pagar salário de professor, as universidades tudo parando e a turma aí fazendo cortes e tal. E a única despesa sem controle no Brasil é juro, em que o Banco Central, apropriado pelo cartel dos bancos, estabelece uma taxa de juros sem rival no mundo e o governo corre atrás pagando com dinheiro do Tesouro Nacional. E o grande titular da dívida não tem mais direito de dar opinião na gestão dessa dívida. Galera, é duro, é isso mesmo, cara, é isso mesmo. A dívida só crescendo, a taxa de juros, taxa Selic lá em cima e a turma caladinha. Então, se você gostou desse vídeo, galera, comente, compartilha, tamo junto, é nóis.